Antes de você se preocupar em escrever um bom texto, é muito importante que você aprenda a escrever boas frases e é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Nesse vídeo eu vou te trazer 4 tipos de frase, aqueles mais comuns e mais importantes, os mais úteis na hora que a gente vai escrever, e vou também te ensinar como que funciona a pontuação dentro dessas frases e vou te mostrar como você deve checar o seu texto antes de enviar o e-mail para o seu chefe ou antes de entregar a prova de writing na hora do IELTS. Então, vamos lá. O primeiro tipo de frase que a gente vai estudar são as simple sentences, as frases simples, que são aquelas compostas por uma oração, ou seja, a gente tem um verbo e um sujeito e talvez um complemento. Por exemplo, Matt studied psychology. O Matt estudou psicologia. Dentro dessa frase, onde é que está o verbo? Studied. E quem que estudou psicologia? O Matt. Então eu tenho um verbo, um sujeito, portanto eu tenho uma frase simples. Um outro exemplo seria My friend Matt studied psychology in university. My friend Matt studied psychology in university. Mais uma vez, studied é o nosso verbo e my friend Matt é o sujeito. A gente continua tendo só um verbo e um sujeito. Apesar da gente ter outros elementos, como friend, como in university, a gente tem outros detalhes que estão sendo mencionados nessa frase, mas como a gente continua tendo apenas um verbo e um sujeito, a gente continua tendo uma simple sentence. Um outro exemplo. The students and the teachers watched the movie as planned. Os alunos e os professores assistiram o filme como planejado. The students and the teachers watched the movie as planned. Nesse caso, a gente continua tendo um verbo, watched. E quem que assistiu o filme como planejado? The students and the teachers. Apesar da gente ter muita gente dentro desse sujeito, the students and the teachers, a gente pode substituir toda essa galera por they. They watched the movie as planned. Então, a gente continua tendo uma frase simples, composta por um sujeito e um verbo, ok? O segundo tipo de frase que a gente vai aprender são as compound sentences, são as frases compostas. Elas são formadas por duas orações independentes. Então, a gente vai ter dois verbos, a gente vai ter dois sujeitos em orações que fariam sentido sozinhas. Por exemplo, I am a teacher, I am a teacher, então eu tenho I como sujeito e o am como verbo. My brother is a designer, my brother sujeito e is é o verbo. I'm a teacher, my brother is a designer. Eu tenho duas orações independentes. Quando eu quero combinar elas numa frase, eu preciso usar um conectivo. Em inglês, existem apenas 7 conectivos que podem combinar orações independentes. E para te ajudar a lembrar, a gente chama eles de fanboys. For, and, nor, but, or, yet, and so. Esses são os conectivos que têm o poder em inglês de conectar orações que fazem sentido sozinhas. Então, nesse caso, como o sentido é de adição, eu diria I am a teacher and my brother is a designer. Um detalhe importante aqui é o seguinte. É recomendável que você use uma vírgula antes desse and. E eu sei que para o brasileiro isso soa muito esquisito. Essa vírgula ela não é necessariamente obrigatória, mas quando a gente está combinando orações muito longas, quando a nossa frase fica muito comprida, é sempre recomendável que você use essa vírgula, porque isso vai ajudar o leitor do seu texto, ok? Mas ela é sim opcional. Então você poderia tanto escrever I'm a teacher and my brother is a designer, sem vírgula, quanto I'm a teacher, comma, and my brother is a designer, ok? A questão aqui é, você não pode conectar essas duas orações somente com a vírgula, ok? Você precisa sempre usar um dos fanboys. Para ficar ainda mais claro, analise essa frase aqui comigo. We invited Sally to go out, but she didn't have any money, so we stayed home. A gente chamou a Sally para sair, mas ela não tinha dinheiro, então a gente ficou em casa. Nessa frase, eu tenho quantos verbos? Invited, didn't have, and stayed. Eu tenho 3 verbos. Who invited? We. Então, esse é o sujeito. She didn't have any money. Então, she é o sujeito. E we stayed home. We é o nosso terceiro sujeito. Então, a gente tem 3 verbos, 3 sujeitos, portanto, a gente tem 3 orações. A pergunta aqui agora é o seguinte: essas orações fazem sentido sozinhas?
We invited Sally to go out. Ok. She didn't have any money. Faz sentido sozinha. We stayed home. Mais uma vez, faz sentido sozinha. Então, a gente precisa ter cuidado na hora de conectar essas ideias, porque a gente precisa obrigatoriamente usar um dos fanboys. E como eu disse, o uso da vírgula ele vai ser opcional. O que eu, Nina, faria em termos de pontuação nessa frase? Eu não usaria uma vírgula entre as primeiras duas orações. Eu escreveria: We invited Sally to go out, but she didn't have any money, comma, so we stayed home. Porque essa terceira oração funciona como uma consequência das duas primeiras. Então, quando a gente está combinando orações que são mais curtas, como nesse exemplo, você não precisa necessariamente usar uma vírgula e o fanboy entre as orações. Você poderia fazer como eu acabei de sugerir, usando primeiro somente o fanboy, but, e depois sim a vírgula e o so, ok? Só que quando a gente tem frases compostas que acabam ficando muito grandes, essa vírgula ela vai fazer falta. Por exemplo, many countries are investing in better infrastructure to produce renewable energy, but these tend to be expensive even for rich countries. So it will take a long time for solar and wind power to become our main source of energy. Então aqui a gente tem uma frase que ficou bem comprida. Muitos países estão investindo em melhor infraestrutura para produzir energia renovável, mas isso tende a ser caro até para os países mais ricos. Então vai levar bastante tempo para que a energia solar e eólica se tornem a nossa principal fonte de energia. Então nessa frase, que ficou super comprida, é recomendável que você use vírgula e fanboy para conectar todas essas orações, ok? Many governments are investing in better infrastructure to produce renewable energy, comma, but these tend to be expensive even for rich countries, comma, so it will take a long time for solar and wind power to become our main source of energy. Quando você usa essa vírgula, você deixa muito claro para o leitor aonde estão as suas pausas e isso facilita a leitura do texto. Por isso que quando a gente tem orações mais curtas sendo combinadas, muitas vezes a vírgula é opcional, mas em frases mais longas a gente vai usar a vírgula e o fanboy. Vamos agora falar sobre as complex sentences, as frases complexas. Mais uma vez a gente vai ter duas orações ou mais. A diferença aqui é que uma delas vai fazer sentido sozinha e a outra não. Vamos analisar um exemplo? The number of cases increased when vaccination stopped. O número de casos aumentou quando a vacinação parou. A pergunta aqui é a mesma. Cadê os verbos? Increased e stopped. O que aumentou? The number of cases. Tá aí o seu sujeito. O que parou? Vaccination. O outro sujeito. Então a gente tem dois verbos, dois sujeitos, portanto a gente tem duas orações. A questão aqui é o seguinte: cadê o nosso conectivo? When. When é um dos fanboys? Não. Então aqui a gente tem uma frase complexa. Se eu falo para você, the number of cases increased, essa oração ela faz sentido sozinha, ela é independente. Só que se eu pego o telefone e te ligo e falo, when vaccination stopped. When vaccination stopped, what? Você tem que completar essa ideia. Então, a oração when vaccination stopped não faz sentido sozinha. Ela depende da primeira oração para que a ideia esteja completa. Nesse tipo de frase, quando você começa com a oração que faz sentido sozinha, a gente não usa vírgula. The number of cases increased when vaccination stopped. Mas se você inverter a posição dessas orações, você precisa sim usar vírgula. When vaccination stopped, comma, the number of cases increased. Mais um exemplo. We won't go sightseeing if it rains tomorrow. A gente não vai turistar se chover amanhã. Cadê os verbos? Won't go e rains. A gente tem aqui os sujeitos we won't go e it rains. A gente tem dois verbos, dois sujeitos, portanto a gente tem duas orações. Cadê o conectivo aqui? If. Se eu te ligo e falo we won't go sightseeing, a gente não vai turistar. Isso faz sentido. Agora, se eu falo somente if it rains tomorrow, what? O que vai acontecer se chover amanhã? Só a oração se chover amanhã não faz sentido sozinha, ela depende da primeira para que a ideia esteja completa. Então, mais uma vez, quando a gente começa a frase dessa maneira, com a oração que faz sentido sozinha, a gente não usa vírgula. We won't go sightseeing
if it rains tomorrow. Só que se a gente inverter, if it rains tomorrow, we won't go sightseeing. Porque você está começando com a oração dependente, com aquela que não faz sentido sozinha, ok? Mais um exemplo. He thinks he passed, although the test was difficult. Ele acha que passou, embora o teste estivesse difícil. Quais são os nossos verbos aqui? Thinks e was. Então, a gente tem dois verbos. He thinks, sujeito é he, e the task was. Então, the task é o segundo sujeito. A gente tem dois verbos, dois sujeitos, portanto, a gente tem duas orações. E a gente agora precisa buscar o nosso conectivo, que nesse caso é o although. Although é um dos fanboys? Não. Então, nesse caso, como eu comecei com a frase que faz sentido sozinho, he thinks he passed, a gente não tem vírgula. He thinks he passed, although the task was difficult. Se você inverter, although the task was difficult, he thinks he passed. Tá começando a fazer sentido? E agora, no último tipo de frase que a gente vai estudar, a gente vai combinar as últimas duas que a gente aprendeu. Compound complex sentences. E o que caracteriza essas frases? A gente vai ter pelo menos 3 orações aonde 2 são independentes, funcionariam sozinhas, por isso que ela é compound, e uma delas depende, não faz sentido sozinha, e aqui é que está o nosso complex. Vamos ver na prática como é que isso funciona. Bob was sleeping when I got home, so I couldn't talk to him. O Bob estava dormindo quando eu cheguei em casa, então eu não consegui falar com ele. Who was sleeping? Bob. Então, Bob é o sujeito. I got home. Então, o sujeito é I. I couldn't talk to him. Então, mais uma vez, o sujeito da última oração é I. A gente tem aqui 3 verbos, 3 sujeitos. Portanto, temos 3 orações. Agora, a gente vai buscar o quê? Os conectivos. Bob was sleeping when I got home. Esse when é o nosso conectivo que está juntando as 2 primeiras orações. Ele é um fanboy? Não. Então, esse trecho já é, por si só, uma oração complexa. A gente tem uma oração independente e uma que não funciona sozinha. Bob was sleeping when I got home. E aí, a última oração, I couldn't talk to him, também faz sentido sozinha. Então, quando eu conecto elas 2 primeiras, eu vou usar uma vírgula e um fanboy. So, I couldn't talk to him. Bob was sleeping when I got home. Sem vírgula, porque eu comecei com a oração que faz sentido sozinha. Então, Bob was sleeping when I got home, so I couldn't talk to him. A gente tem aqui 2 orações que funcionam sozinhas e uma oração que é dependente. Portanto, a gente tem uma frase em inglês que é chamada de compound complex. Fica tranquilo que você não tem que decorar esses nomes, tá? Porque você precisa entender como que a gente vai organizar essas orações, como que funcionam os conectivos e as vírgulas dentro delas, ok? Mais um exemplo. The street was flooded because it was raining a lot, but the water didn't enter our house. A rua estava alagada porque estava chovendo muito, mas a água não entrou na nossa casa. The street was flooded. Cadê o verbo aqui? Was. E the street é o sujeito. It was raining a lot. It, sujeito, e was é o nosso verbo da segunda oração. The water didn't enter our house. Então, didn't enter é o nosso verbo e the water é o sujeito. Mais uma vez, a gente tem 3 verbos, 3 sujeitos, portanto, a gente tem 3 orações e a gente vai precisar agora buscar os conectivos, ok? The street was flooded because it was raining a lot. O because é o nosso conectivo aqui, que está juntando as 2 primeiras orações. Ele é um fanboy? Não. Então, isso aqui, mais uma vez, é uma oração complexa. A gente está começando com a oração que faz sentido sozinha. The street was flooded because it was raining a lot. Essa segunda oração, because it was raining a lot, ela não faria sentido sozinha, né? Se eu te ligo e falo, because it was raining a lot, porque estava chovendo muito. Porque estava chovendo muito o quê? Né? Então, nesse caso, como ela segue a oração principal, a gente não usa vírgula. Agora, essa última oração, the water didn't enter our house, ela também é independente. Então, quando eu conecto elas 2 primeiras, eu vou assim usar vírgula e um dos fanboys. The street was flooded because it was raining a lot, but the water didn't enter our house.
Então, nesse vídeo, a gente aprendeu os principais tipos de frase em inglês, aqueles mais úteis na hora de você escrever um e-mail para o seu chefe, ou um relatório, ou até mesmo uma essay, por exemplo, no IELTS. E eu também te mostrei como que funciona a pontuação dentro dessas frases e quais conectivos a gente deve ou não usar. Isso tudo para te ajudar a checar o seu próprio trabalho, checar o seu próprio texto antes de enviar esse e-mail ou antes de entregar a sua prova. Porque quando a gente está escrevendo, muitas vezes pequenos detalhes acabam passando batido. Então, todas as perguntas que eu fiz aqui no vídeo, eu quero que você se faça na hora de analisar o seu texto. Cadê os seus verbos? Cadê os sujeitos? Qual a pontuação que você deve usar nessa frase? Qual o conectivo que você está usando? E isso vai te ajudar a escrever um texto muito mais organizado, mais limpo e mais fácil de ler. Se você gostou desse formato de vídeo, deixa o seu like e se ficou qualquer dúvida, é só deixar aqui nos comentários. Caso você queira mais vídeos sobre writing, mais vídeos sobre pontuação, é só deixar aqui embaixo também e até o próximo vídeo.